Olá, meus amigos, professor Márcio Peixoto, mais uma vez com vocês, continuando o nosso tema, maravilhoso tema da Lei 8.112 de 90, que trata exatamente dos servidores públicos civis. Nós falamos na última aula a respeito dos conceitos de provimento e vacância. O provimento me dá a ideia de ingresso, a vacância me dá a ideia de saída. E o artigo 8º vem trazendo alguns institutos que nós já iniciamos no bloco anterior, provimento e vacância, na primeira aula, né, de 01. Falamos ali sobre promoção, nomeação, posse, ascensão, transferência, readaptação, reversão e continuando aqui no mesmo artigo 8º, aproveitamento. E aí, eu fui aproveitado. O que seria o aproveitamento? Vamos lá. É possível que o administrador ou quem o represente, normalmente o chefe do Poder Executivo, entenda que um determinado cargo ele não deva mais existir. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que as criancinhas, os adolescentes não praticam mais atos infracionais. Um ato análogo, por exemplo, a um crime. Vocês sabem muito bem que criança não pratica homicídio, né? Adolescente não pratica homicídio, pratica ato infracional. Isso é uma ficção jurídica lá do direito penal e nós temos, evidentemente, profissionais que cuidam dessa parte. Alguns estados chamam de DEGASE. Você toma conta dos sementinhas do mal ali. Mas vamos imaginar que o país ele melhorou, o país se desenvolveu, inventaram aí uma vacina que o adolescente toma, fica bem quietinho, não pratica mais o mal. Olha, se eu não preciso daquele determinado cargo, o cargo vai acabar. E quando o cargo acaba, se eu for estável, o que seria estabilidade? Falamos isso em outro ponto aqui. Quando eu entro no serviço público, eu passo pelo estágio probatório, que é de 3 anos. Após esse período, se tudo for ok, eu não tiver nenhum processo administrativo que venha me tirar do serviço público, ou que eu passe ali positivamente pelos quesitos a serem apurados, eu confirmo, sou confirmado naquele determinado cargo. Então, se eu já sou estável e o cargo ele é extinto, não tem jeito. Eu entro em disponibilidade. E o que seria essa disponibilidade? É praticamente um estado espiritual em que eu venho a ficar aguardando o surgimento de um novo cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com aquele anteriormente ocupado. Ok? E aí eu sei o que você está pensando em casa. Vários de vocês estão pensando assim, mas professor, how much? E aí, recebe quanto? Recebe quanto? Olha, a lei fala que o cargo, quando ele é extinto e o sujeito fica em disponibilidade, ele recebe o valor proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Outros estão pensando agora aí de casa, mas espera aí, quanto tempo, professor, ele pode ficar nessa situação de disponibilidade? A lei não fala. A lei não aduz nada. E por que a lei não tem como falar alguma coisa? Porque no direito administrativo nós trabalhamos com a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Não tinha sentido o administrador ficar refém, respeitosamente falando, de um grupo de servidores. Eu sou obrigado a fazer uma movimentação jurídica para criar um cargo para atender interesse de determinados servidores para que eles saiam da disponibilidade. Não. Se for conveniente, se for oportuno, o cargo vai ser criado e essas pessoas aí seriam aproveitadas. Isso é que eu chamo de aproveitamento. Ele decorre, na verdade, da disponibilidade. Eu estou em disponibilidade. Aí eu trabalho no Degas tomando conta de semente do mal, só que agora não tem mais criancinha para tomar conta, eu estou em casa. Ok.
mas a administração pública te chama para trabalhar na Polícia Penal. Ah, peraí, é diferente, né? A administração diz assim: olha, você não quer trabalhar na Polícia Penal? Ó, pode andar armado, vai ser sinistro, é bom que não vai tomar conta de adolescente, de criança, vai tomar conta de adulto, é diferente. Aí eu aceito. Eu aceitando, eu digo que houve aproveitamento. E é bem tranquilo, se eu estou sendo aproveitado, há um reingresso. E se há um reingresso, é o que nós chamamos de provimento. Mas, professor, eu sou obrigado a aceitar? Olha, eu poderia pensar assim: a Polícia Penal eu não quero, não. Eu quero a Polícia Federal, a BIM, eu quero a boa. Eu quero a boa. Eu não posso. É claro que cada um faz o que quiser da vida e tal, mas na verdade eu sou obrigado a aceitar. Porque se eu não entrar em exercício no prazo legal, eu terei a minha disponibilidade cassada. Em outros termos, no outro mês, nem o proporcional eu vou ter direito. Acabou. Agora eu perdi o vínculo de vez com a administração, em decorrência da cassação da disponibilidade. Então, o aproveitamento é a forma de provimento em que eu estou numa situação de disponibilidade, porque o cargo acabou, mas aparece um outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com aquele anteriormente ocupado, e eu reingresso. E nesse reingresso, nós chamamos de aproveitamento. E a reintegração? O que seria a reintegração? Vamos imaginar o seguinte: eu estou trabalhando e de repente eu sou acusado de ter praticado um ato ilícito em que caiba demissão. Demissão é uma penalidade. Demissão é algo muito grave. Grosseiramente falando, é como se fosse na CLT. Você falar, fulano tomou uma justa causa. Só que no serviço público, quando eu digo que você foi demitido, olha, eu passei por um processo administrativo disciplinar, assegurado ampla defesa, contraditório e não consegui comprovar o contrário. Ou sofri um processo administrativo disciplinar, não importa, ou um processo judicial assegurado ali, claro, obviamente, ampla defesa contraditória, mas com trânsito julgado. Não tem mais possibilidade ali de nada. Não tem possibilidade de recurso. Acabou. Perdi. Fui demitido. Só que essa demissão, quando eu penso na reintegração, não é qualquer demissão. Essa demissão que eu retratei aqui foi uma demissão na moral. Eu estou falando daquela demissão que seja uma demissão ilegal. Olha, eu não tive direito a ampla defesa, contraditório, foi o presidente da comissão disciplinar, ele foi arbitrário. Quem emitiu a decisão no processo administrativo foi arbitrário. Eu não tive direito a nada, nem defesa, nem contraditório. Obviamente a demissão foi ilegal. E aí eu não estou satisfeito com isso. Eu entro com um processo administrativo, eu entro com um processo judicial e consigo reverter essa situação. E quando eu consigo reverter e reingressar consequentemente ao serviço público em decorrência de uma demissão que foi ilegal, nós chamamos de reintegração. Então, o que seria a reintegração? É o retorno do servidor público à administração pública, seja por via administrativa, seja por via judicial, mas que decorreu de uma demissão, que não é qualquer demissão, palavras-chave para a prova, a demissão tem que ser ilegal. Tá? Demissão ilegal. E a recondução? Vamos imaginar que o sujeito ele foi demitido ilegalmente, mas ele está trabalhando ali judicialmente para conseguir retornar. E ele retorna para a administração pública. Você já sabe que isso é reintegração. Só que alguém ocupou o lugar de quem foi demitido ilegalmente. Mas um dia, essa pessoa que foi demitida retorna ao cargo público e diz para outra:
não é nada pessoal. Eu fui reintegrado. Vaza. E aí eu pergunto, o que acontece com essa pessoa que está trabalhando e percebe que o seu colega de trabalho retornou ao serviço público? Ele retorna para o seu cargo de origem. Então, quem estava no lugar de quem foi reintegrado, ele retorna para o cargo de origem. E o retorno do servidor ao seu cargo de origem, que decorreu da reintegração de um terceiro, no caso servidor também, é o que nós chamamos de recondução. Tá? E aí vem a pergunta do mal: reintegração é provimento ou vacância? É claro que é provimento. Eu fui demitido ilegalmente e consigo retornar. E a recondução? Para boa parte da doutrina, é provimento. É provimento. Para outra parte da doutrina, é tanto provimento quanto vacância. Alguns estatutos estaduais, até municipais, não trazem essa previsão no rol de vacância. E aí por isso que alguns falam que não geraria vacância. Mas para a prova, sugiro que vocês coloquem como vacância. Por quê? Porque no rol das vacâncias, aquele rol não é taxativo. É um rol exemplificativo. E é outra coisa interessante. Quando um presidente, um prefeito ou um governador, ele concorre novamente para esticar o seu mandato, nós chamamos isso de quê? De reeleição. Nós chamamos de reeleição. O pessoal do Poder Judiciário não gosta desse nome, não. Eles chamam de recondução. Fulano foi reconduzido ao cargo. É uma outra forma de você trabalhar com essa nomenclatura de recondução. Mas nós temos também uma outra forma de recondução. Vamos imaginar o seguinte: imagine aquele policial civil de algum estado aí qualquer que trabalhe no entorpecente. E aí, 30 anos ali na entorpecente, 20 anos trabalhando ali, estressado, o tempo todo lidando com traficante, com maconheiro profissional e tal, e aquela complicação toda. Só que ele fez biologia para relaxar. E aí um dia ele pensou: estou cansado dessa vida. Eu vou fazer prova para o IBAMA. Eu vou mudar de vida. Olha, tudo bem. Ele faz prova para o IBAMA e passa. Ele pede para sair na polícia e vai para o IBAMA. Quando chega no IBAMA, ele trabalha lá no Amazonas com boto cor-de-rosa. Aí ele alimentando os botos cor-de-rosa, ele percebe que um boto quer comer mais do que outro, come a comida do outro, ele enfia os tapas lá na cabeça lá do boto, enche de pancada o boto, trata como se fosse traficante. Olha, pancada aqui, assim, a gente... E aí, de repente, ele é observado de forma negativa, o pessoal fala com ele: olha, na boa, você não tem a menor cancha para trabalhar com animais, volta para sua cidade, vai trabalhar com entorpecente. Para boa parte da doutrina, se você é estável, já tem mais de 3 anos, no primeiro cargo, peço para sair, vou para um segundo cargo. Esse segundo cargo, eu também passo pelo estágio probatório. O estágio probatório não lhe pertence. Eu posso passar em 10 concursos. Serão 10 estágios probatórios. Nesse segundo estágio probatório, eu estou sendo avaliado. Se eu não for aprovado nesse estágio probatório, eu teria o direito de retornar ao cargo de origem. Isso também se chama recondução. E se você pensar com calma, quando eu largo o IBAMA e volto para a polícia, esse cargo no IBAMA ficou vago. Então a recondução, justificando aqui, poderia ser tanto provimento quanto vacância. É o que eu sugiro ali para a nossa prova. Ok? Caros amigos, se vocês gostaram aí do nosso material,
se inscrevam no canal, dá aquele clique no sininho e aguardo vocês para o nosso próximo bloco, continuando o nosso assunto provimento e vacância. Bye!